A Revolução Cubana ocorreu no ano de 1959. Inicialmente tinha caráter nacionalista e popular, posteriormente passou a ter também o caráter socialista. Tudo começa a partir do ano de 1898, quando Cuba torna-se independente da Espanha graças a uma ajuda vinda dos Estados Unidos. Essa ajuda se teve como base o neocolonialismo ou imperialismo que estava acontecendo no período, e dessa forma, grandes potências mundiais da época, como os Estados Unidos, o Japão e alguns países europeus, estavam em busca de mercados consumidores. Os Estados Unidos, então, após esse auxílio que prestou a Cuba, queria algo em troca. No caso, influência econômica e política no território cubano. Logo, em 1901, o então presidente Theodore Roosevelt, com a política do Big Stick, grande porrete, que colocava os interesses dos Estados Unidos acima de todos os outros, conseguiu a emenda Platt, que tornava, então, Cuba um protetorado dos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos puderam construir uma base militar em Guantánamo e também tinham a divisão do lucro da principal atividade econômica do território, que era a açucareira. Frente a essa situação, o sentimento anti-americano foi sendo desenvolvido. É importante falar sobre o presidente Fulgêncio Batista. Ele teve 2 mandatos, o primeiro de 1940 a 1944, constitucional, e o segundo de 1953 a 1959, que nada mais foi do que um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos. O governo ignorava as necessidades da população e priorizava a elite cubana. Foi então que, em 1953, Fidel Castro, acompanhado de seu irmão Raul Castro, ambos de uma família de classe média e nacionalista, com mais ou menos 150 pessoas, tentaram fazer um golpe de Estado, invadindo o quartel-general de Moncada, para posteriormente poderem derrubar o governo. Essa tentativa foi frustrada e eles foram exilados. Foi no México que os irmãos, mas principalmente Fidel Castro, conheceram e puderam aderir ao socialismo devido à presença de um médico argentino socialista chamado Che Guevara. Vale ressaltar que o período refere-se à Guerra Fria. Em 1956, os exilados conseguiram voltar ao sul de Cuba, onde formaram guerrilhas para treinamentos e posterior tomada das cidades. Eles objetivavam ocupar cidade por cidade até chegarem a Havana, que seria a última cidade e que significava que eles teriam tomado todo o país. Vale ressaltar a cidade de Santa Clara, onde houve a Batalha de Santa Clara. Esse momento foi muito crucial, muito importante, pois significava que, além daquela cidade, só teriam mais uma pela frente, que seria então a última, para que eles pudessem conquistar a tão esperada vitória. Foi no 1º de janeiro de 1959 que os guerrilheiros conseguem invadir Havana e então tornar Cuba independente dos Estados Unidos. Fulgêncio Batista exila-se em Portugal e no dia que eles invadiram Havana, Fidel Castro não encontrava-se, ele chegou dias após. Em 1961 ocorre a Baía dos Porcos, na tentativa de retomada da ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. Ela foi feita por cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos e que foram treinados pela CIA. Porém, eles foram combatidos e controlados pelo exército cubano. Não satisfeitos, os Estados Unidos expulsaram Cuba da Organização dos Estados Americanos e bloquearam eles de qualquer tipo de comercialização com os demais países. O embargo econômico foi feito para mostrar às demais nações que o socialismo era fracassado e não obteria demais desenvolvimentos. A crise dos mísseis ocorreu no ano de 1962, após aviões estadunidenses que sobrevoavam Cuba descobrirem bases militares soviéticas com mísseis e alguns deles nucleares. O então presidente estadunidense John Kennedy declarou que isso seria uma ameaça ao país, já que eles estavam apontados para os Estados Unidos. Foi assim que eles fizeram uma negociação. Os mísseis dos Estados Unidos que se tinham na Turquia foram retirados, assim como os que haviam em Cuba também. Os conflitos continuavam. Afinal de contas, os Estados Unidos nunca aceitariam que um país americano tornasse-se socialista, principalmente durante a Guerra Fria. Logo, eles tiveram a ideia de sobrevoar Cuba, principalmente nas suas áreas de turismo, porque era uma atividade que eles estavam bastante envolvidos, para derrubar panfletinhos, sujar o território e ainda difamar o socialismo.
Cuba ainda tentou descobrir os participantes dessa atividade, porém não teve sucesso. Os países entraram em uma crise diplomática ainda. E até os dias de hoje, consequências negativas são perceptíveis no país, principalmente na sua economia e na sua política, devido ao embargo dos Estados Unidos e demais conflitos pelos quais o país passou.